Bora lá para mais uma videoaula, pessoal? Vocês já devem estar com o molde aí, né? O nosso molde da nossa calcinha, né? Essa calcinha é um modelo P ou 16, tá? Aproximadamente. A minha aqui, olha, eu deixei ela num saquinho, mas vocês podem estar deixando ela num papel, tá bom? E o molde, ele vai para vocês desta maneira, para ficar mais fácil para vocês imprimirem, tá? E aí, quando vocês forem imprimir, vocês imprimem e lembre-se que na hora que for desenhar no papel, para vocês estarem tirando o molde de vocês, vocês têm que abrir o molde, tá? Dessa maneira. Esse é o molde da calcinha e eu tenho também o molde do forrinho da nossa calcinha, tá? Eu tenho alguns tecidos aqui que eu vou usar para estar fazendo, eles são de algodão, tá? É uma malha de algodão. É só vocês desenharem, tá? Pega o molde de vocês, coloca o molde em cima do tecido, tá? Recorta parte da frente, parte das costas e o forrinho, certo, pessoal? Aí vocês vão ter essas peças aqui, olha, tá vendo? Parte da frente da calcinha, parte do fundo e o nosso forrinho, certo, pessoal? Feito isso, a gente já pode ir para a máquina para começar a juntar as nossas peças e fazer a nossa fofinha calcinha. Então, vamos lá, pessoal. Ó, começando, tá? Vamos separar aqui esse forrinho, tá? Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui para vocês. Minha máquina é uma máquina doméstica, tá? Não é uma máquina industrial. Então, ó, vamos pegar aqui as nossas partes. Parte da frente e a parte... Essa é a parte de trás, desculpa, e essa é a parte da frente. A gente vai unir o fundo da nossa calcinha. O fundo da calcinha tá aqui, tá vendo, ó? O fundo da nossa calcinha. Com esse daqui, tá? Estampas viradas desta forma, tá? Essa daqui pra cima e essa daqui pra baixo. Estampa com estampa, desta forma aqui, tá bom? Nós vamos unir o forro da nossa calcinha. Se você tiver uma máquina igual a minha máquina, o ponto elástico dela é o ponto 2 ou o ponto 5 do zigue-zague, tá? Aí você tem que ver na sua máquina qual é o seu ponto elástico, porque a calcinha, ela tem que ser feita toda em ponto elástico, tá, pessoal? Porque senão, se você fizer uma costura reta, a costura vai arrebentar, tá? Então, vou fechar o fundo da nossa calcinha aqui pra vocês estarem vendo. Lembrando que eu estou usando malha, tá? Uma malha de algodão, que é uma malha extremamente confortável e saudável, né? Pra gente estar utilizando como lingerie. Isso é importante também, a qualidade, o conforto, né? Fundo preso, tá vendo, pessoal? Ó, fundo da nossa calcinha está preso. Aí, a gente vai colocar desta forma, tá? Pegar o forro da nossa calcinha. E aí, a gente vai colocar o forro aqui assim, dessa forma, tá? E passar uma costura aqui e aqui, certo? Vou pegar um alfinetinho, alfinetar esse fundo da calcinha, pra ele não sair, tá? E aí, eu já vou dar outra diquinha pra vocês, importante. Ó, pessoal, esta calcinha, ela não é uma calcinha de forro embutido, tá? Pra iniciante é muito mais fácil fazer dessa forma. Então, o que é que a gente vai fazer pra ficar um acabamento bem legal? Aqui, no início, eu vou dar uma dobradinha nesse tecido pra dentro e vou costurar ele assim, dobradinho para dentro, tá? Ao invés de deixar assim, eu vou virar essa parte para dentro
E aí, eu vou passar a costura daqui até a outra ponta, certo, pessoal? Bora lá pra nossa máquina, então? Lembrando de fazer a dobrinha, tá? Que é muito importante essa dobrinha, depois vocês vão entender o porquê dessa dobrinha. E aí, eu vou passar uma costura pregando o forro da minha calcinha. Vocês vão ver que ela é uma calcinha relativamente rápida para ser feita, tá? Não preciso ficar dando pausa na aula para vocês estarem fazendo, tá? Ó, aqui tem a outra parte do nosso forrinho. Eu vou dobrar o forrinho para dentro, tá? Fazer uma dobrinha. E aí, eu prendo, continuo aqui a minha costura para prender o forro da minha calcinha. Aqui o ideal, pessoal, é que seja uma costura bem rente, tá? Ó, aí vai ficar assim, tá vendo que o meu forrinho, ele está maior do que a bordinha da nossa calcinha. Depois a gente vai vir e vai refilar toda essa parte, tá? Pra não ficar esse excesso de tecido. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse outro lado aqui. Tá bom, pessoal? Então, vou arrumar aqui a minha calcinha. Dobrar aqui a bordinha pra dentro. Vou passar a minha costura com essa bordinha já virada para dentro. Opa, escapou minha linha aqui. Prontinho. Já vou fazer a minha dobra aqui, desse outro lado também. Pronto, cheguei no final aqui. Vou tirar os meus alfinetes que eu tinha deixado aqui prendendo o forro da minha calcinha, certo? Agora, pessoal, ó, o forro da nossa calcinha ficou assim, com essa parte assim, tá? Tem algumas calcinhas que a gente compra que vem assim, mas eu particularmente não gosto. Então, eu vou virar isso aqui pra dentro, tá? E vou passar uma costurinha daqui até aqui. Fazer isso dos dois lados. Pessoal, para o nosso forro ficar bem presinho aqui. Lembrando de usar sempre o ponto elástico da tua máquina, tá? E aí, o forro vai ficar assim, bem presinho, tá vendo? Vou fazer essa mesma coisa deste lado de cá. Vou jogar o meu forrinho aqui pra dentro, ajeitar ele, passar uma costura bem na beiradinha. Aqui eu estou usando o ponto reto da minha máquina, é o ponto reto elástico, tá? Se a sua máquina só tiver o zigue-zague pra você usar como ponto elástico, você pode estar fazendo o zigue-zague também, tá? Se não, se ela tiver o ponto reto elástico, você pode fazer com o ponto reto essa parte, né?
fechamento dela todo em ponto reto. E lá no finalzinho a gente vai usar o ponto zigue-zague, só pra dar o acabamento final. Não se incomodem com os barulhos de vez em quando que vocês estão ouvindo aí de construção, porque o apartamento de cima tá em obra, então a gente acaba ouvindo todo o barulho da obra do apartamento de cima, né? O forro da nossa calcinha está assim, pessoal. Tá vendo que tem bastante rebarba aqui do lado? Olha que ficou. Eu vou refilar todo esse tecido que ficou, tá? Eu vou vir aqui e eu vou tirar, vou deixar bem certinho esse forro para o nosso acabamento ficar perfeito. Certo, pessoal? É normal que fique, tá? Esse pedacinho de tecido ali, essa rebarbinha de tecido. É até bom que vocês não cortem o tecido do forro muito certinho, porque aí, de repente, às vezes você pode vir aqui e pode faltar o tecido do forro e você ter que acabar cortando o desenho do modelo da sua calcinha, né? O forro a gente pode tirar, o forro da calcinha, e jogar fora. Agora, o tecido principal não é legal a gente ficar cortando, porque a gente acaba diminuindo o tamanho final da nossa peça, né? Então, pronto, ó. Está pregado o forrinho da nossa calcinha, tá vendo? Certo, pessoal? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai dobrar ela desta maneira, tá? Tem gente que já prefere desse jeito aberto mesmo, já vir e já passar o elástico todo aqui para depois fazer o fechamento. Mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu primeiro fecho as laterais da calcinha e aí depois eu venho passando o elástico para finalizar, tá? Então, agora é só isso mesmo, a gente vai virar nossa calcinha assim, do lado avesso, tá? E fazer uma costura deste lado e do outro, tá? Deste lado e desse. Então, bora lá pra máquina fazer a nossa costura. Deixa eu tirar uma linha aqui que tá tortinha. Vocês viram que a gente tá com alguns minutinhos de aula e já tá bem adiantada, né? A nossa calcinha. Ela é super rapidinha de ser feita. Ainda que a minha máquina, vocês podem ver que pelo fato dela não ser uma máquina profissional, ela é um pouco mais lenta, né? As máquinas profissionais, elas são muito rápidas. Você consegue fazer mais rápido ainda, mas a minha, ela é uma máquina doméstica. Então, ela faz também, né, o trabalho, mas ela faz um pouco mais lento. Isso é ótimo para quem está aprendendo. Prontinho, lateral fechada, as duas laterais já estão fechadas, tá vendo? Vou colocar do avesso para vocês verem como está ficando a nossa calcinha, tá, pessoal? Olha, está ficando assim, ainda não tem o elástico, tá? Aí, agora, a gente vai passar o elástico. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, se eu vou precisar dar uma refilada. Aqui eu vou precisar dar uma refilada, tá vendo? Esse tecido tá um pouquinho maior do que esse, então eu venho e dou um piquezinho aqui pra ele ficar retinho, tá? Senão na hora que eu for passar o elástico, essa pontinha pode ficar aparecendo, não vai ficar um acabamento legal. Então, ó, só um piquezinho mesmo, tá vendo? Agora as duas partes estão exatamente iguais aqui embaixo e aqui em cima também. Ó, desse lado aqui embaixo, tá? Aqui em cima, essa daqui tá um pouquinho maior, tá vendo? Consegue visualizar? Então, eu vou vir aqui e vou tirar esse biquinho aqui que ficou, tá?
pra ficar tudo certinho. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora tá retinho aqui também. Agora, pessoal, é o seguinte, vocês podem estar utilizando, isso daqui é uma renda, tá? Uma renda elástica, que eu posso estar passando aqui na beiradinha da nossa calcinha, tá? Fica muito bonitinho. Ou esse elástico aqui, que é um elástico de calcinha mesmo, tá? É diferente do elástico que a gente usa para embutir. O elástico de calcinha, ele tem esses detalhezinhos aqui. Esse é um branco, mas tem de várias outras cores, tá? Então, ó, essa peça, eu vou estar fazendo essa rendinha nas pernas aqui, né, da nossa calcinha, para vocês verem como que é a colocação dela. E vou estar colocando esse daqui na cintura, tá? Então, pessoal, ó, esse elastiquinho aqui, com a calcinha desse jeito mesmo, tá? Ela não precisa estar do avesso. Eu venho aqui e eu coloco aqui, eu encaixo ele aqui, tá? Você tá reparando que, ó, ela tem os dentinhos aqui em cima. Esses dentinhos, eu tenho que pregar o elástico com eles virado para baixo, tá? Então, com os dentinhos virados para baixo, eu vou começar a colocar o elástico aqui, tá? Eu coloco o elástico bem na bordinha da nossa calcinha e vou colocando, tá? Aí, o elástico é o seguinte, se você puxar demais, a calcinha vai ficar muito repuxada, vai ficar apertada, desconfortável, tá? Então, o que que eu recomendo aí? A cada 3 dedos, mais ou menos, olha, a cada 3 dedinhos de elástico, vocês dão uma puxadinha, mais uns 2 dedinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na prática como que isso funciona. Ainda utilizando o ponto reto da minha máquina, tá? O ponto reto elástico. Se vocês tiverem aí, não tiverem, vocês podem estar fazendo também com zigue-zague, tá? Deixa eu só pregar aqui o início. Aí, ó. Eu tenho uma marcação mais ou menos aqui na minha máquina. Deixa eu aproximar o telefone para vocês verem aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, para cada 3 dedos aproximadamente, olha, que é aqui, eu venho e puxo mais uns 2 dedinhos, ó. Tá vendo? Aqui, no finalzinho dessa linha, coloco o meu dedo e eu puxo para baixo mais uns 2 dedinhos. Deu pra entender? Mais ou menos isso que eu faço. Não repuxo muito esse elástico, tá vendo? Se eu quiser puxar, ele vem. Mas se eu puxar muito, não fica legal. Então, eu repouso o elástico aqui, onde ele tem que ficar, e dou uma leve puxadinha só, tá vendo? Só uma leve puxadinha. E é assim que eu faço na borda da minha calcinha todinha. E aí, é só ir fazendo a sua costura. Encostou o meu dedo aqui, tá vendo, ó? Tá encostado. Soltar o elástico, arrumar minha calcinha aqui. Novamente, encontrei a minha linha de marcação, dou uma leve puxadinha e posso continuar a minha costura. Entendeu? E assim eu vou até voltar aqui, nessa pontinha onde eu comecei. Vou fazer a volta inteirinha da calcinha. Vou fazer isso, vou dar uma pausa e já volto para mostrar para vocês como é que está ficando. Bom, pessoal, já estou aqui, olha, no início, tá? Do meu elástico. Agora, eu sobreponho, tá? Um elástico em cima do outro. E eu finalizo a minha costura.
aqui. O que eu falei sobre sobrepor o elástico. Tá vendo, ó? Se vocês repararem, ó, um elástico está sobreposto ao outro. É que eles são brancos, é um pouco difícil de ver. Mas, ó, tá vendo que aqui tem a pontinha aonde eu iniciei a costura, né? E aí tem esse de cima aqui, que é o que eu vou cortar agora, que é o que eu sobrepus, tá? Aqui. Tá, pessoal? E aí, a nossa calcinha, ela ficou desta forma. O elástico tá aqui, né, virado pra baixo. A gente só vai virar o elástico, colocar ele pra dentro, tá vendo? Jogar o elástico pra dentro, ó. E aí, aqui, nessa parte agora, a gente vai fazer a costura zigue-zague, tá? Logo que você terminou de costurar, ele tá assim, o elástico. Joga esse elástico lá pra dentro e passa a costura zigue-zague em toda a bordinha da nossa calcinha. Pessoal, a minha máquina, o zigue-zague elástico é o ponto 5. Então, eu só venho aqui e já vou fazer em toda a minha borda o meu ponto elástico para finalizar essa calcinha, finalizar, terminar de prender esse elástico, tá? Aqui eu não preciso repuxar o meu elástico, tá? Eu posso deixar ele desta maneira mesmo, só ir costurando, não preciso ficar apertando, não preciso ficar puxando o meu elástico para fazer esse acabamento. Tá vendo? Olha, ele vai continuar, o elástico vai continuar com a elasticidade mesmo, sem eu estar puxando a minha peça. Então, agora, você não puxa nada do seu elástico, você só ajeita aqui a sua calcinha e vai passando o ponto zigue-zague aí da sua máquina na lateral todinha da sua calcinha. Certo, pessoal? Vou novamente dar um pause e já vou vir mostrar pra vocês como é que está ficando a nossa calcinha fofinha. Estou finalizando aqui agora o ponto zigue-zague, tá? Eu sobreponho também um pouquinho do ponto zigue-zague na máquina. Prontinho. Vou cortar aqui as rebarbas das linhas que fica. E a parte aqui de cima da nossa calcinha, olha, já foi finalizada. Tá vendo? Ela já está com o acabamento. Certo, pessoal? Fica um acabamento muito profissional, muito bonito, tá? Agora, a gente vai fazer a parte da perna. Pode ser feito esse mesmo elástico, tá? Ou, como eu falei, vocês podem estar colocando essas rendinhas assim, tá vendo? É uma renda com elástico também, tá? Uma renda elástica, bem elástica, bem um tecido assim, olha, bem molinho, sabe? Porque tudo que é pra roupa, pra lingerie, precisa ser tudo bem suave, pra não dar alergia, né? Ó, pra vocês estarem vendo. Ela é muito soft, tá vendo? Uma qualidade boa de renda, tá? E aí, vocês já podem estar colocando. A renda, pessoal, deixa eu ver qual vai ser a melhor forma de colocar aqui pra ensinar vocês. Vou até dar um pause aqui, de uma maneira que vocês possam entender mais fácil. Tá bom, pessoal? Só um minutinho que eu já volto.
Olha, pessoal, a renda, ela tem duas maneiras de ser colocada. Essa daqui, tá? Você pode fazer igual a gente colocou aqui, tá? Você coloca ela assim mesmo, sobrepõe ela sobre o tecido, virada para baixo, e aí depois você vira, né? E faz o acabamento aqui com o zigue-zague, igual a gente fez, tá? Aí ela vai ficar desta forma. Tá? Ela vai ficar assim. Só que eu acho que fica mais bonito você colocar ela direto em cima, tá? Você tá vendo que ela tem esse detalhe aqui, ó? Tá vendo? E aí, nessa partezinha aqui, ó, a gente consegue passar uma costura. Então, o que que eu vou fazer? Ó, com a minha peça assim, dessa forma, eu só vou colocar ela em cima, bem rente aqui, tá? E vou passar uma costura prendendo a minha renda aqui. Tá bom, pessoal? Deu pra entender? As formas que pode ser feita? Assim, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Apesar de ser um pouquinho mais... ter que ter um pouquinho mais de atenção na hora de costurar, porque tem que ser bem na beiradinha essa costura. Mas eu acho que o acabamento dela vai ficar bem mais bonito do que se eu fizer desta forma aqui, na cintura, tá? Então, eu já vou começar aqui, tá? Ó, lembrando que é nas pernas, tá? Que eu vou estar posicionando a minha renda. Vou começar aqui pela parte de trás. Então, ó, aqui eu vou usar o ponto reto, tá? Não vou usar o ponto zigue-zague. Colocar a renda bem na bordinha, tá? Se vocês acharem que vai ficar difícil para vocês fazerem desta forma, pode estar fazendo, pessoal, da forma que a gente colocou o elástico da cintura, tá? Vocês podem estar fazendo da mesma forma. Mas desse daqui, se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver que vai ficar muito bonito o acabamento. Deixa eu posicionar aqui a minha renda. Baixar a minha agulha, não tá no lugarzinho que eu quero que a costura fique. Então, eu vou entrar um pouquinho mais pra dentro aqui. Pronto. Ajeitar minha calcinha. E é isso, pessoal. Vamos lá. Sem medo de errar, né? Vai dar certo. Essa renda aqui, vocês também não puxam, tá? Ó, ela tem elástico, mas essa renda aqui também não deve ser puxada, tá? Pra fazer, não deve ser puxado nada. Na cintura eu ainda dava uma puxadinha, tá? Mas essa daqui da perna, não dê essa puxadinha, porque senão depois ela acaba incomodando, tá? Na hora que a gente vai usar, fica aquela calcinha que fica apertando a virilha da gente, sabe? Deixa eu voltar minha máquina aqui pro 2. Ela tava no zigue-zague ainda. E aí eu já vou começar a iniciar a minha costura. Ó, ponto reto, tá? Um reto que tenha uma elasticidade, acomodo a minha renda bem na beiradinha, tá? E vou passando a minha costura, tá, pessoal? Já venho mostrar pra vocês como que ficou essa perna com a aplicação dessa renda aqui na lateralzinha. Pronto, pessoal, já tô finalizando a aplicação de renda nessa perna da calcinha, tá? Ó, o início da minha costura está aqui, tá? Já tô aproximando aqui do final. Lembrando de sobrepor um pouquinho as rendas, tá? Para que não fique faltando um pedacinho. Então, a gente sobrepõe aqui um pouquinho. Costurando sempre bem na beiradinha. Tá, pessoal?
pra ficar um acabamento perfeito, tá? Ó, finalizei aqui. Vou levantar minha agulha. Vou tirar o excesso de linhas, né? Que ficou. Vou recortar a minha renda, tá? Ó, essa daqui que eu acabei de aplicar, vou recortar. E agora, pessoal, tá vendo que ela vai ficar abertinha aqui, né? Ó, só vou vir aqui e fazer uma costurinha pra fechar essa rendinha aqui, tá? Pra ela não ficar abrindo. Vou sobrepor ela aqui, do jeito que tava. E vou passar uma costurinha de assim, tá? Pra que ela não fique abrindo. Pode até passar mais de uma vez, se vocês preferirem, tá? Pronto. Tá fechadinha agora, não vai ficar abrindo. Tá, pessoal? Vamos desvirar aqui pra gente ver como que ficou essa perna da calcinha. Ó, tá vendo como ficou bonitinho? Essa perna da calcinha aqui, com essa rendinha aqui, ó. Bem delicadinho, né? Bem bonitinho. Aí, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer deste lado aqui, tá? Lembrando que não é obrigatório vocês usarem essa renda, tá? Vocês podem fazer ela toda com este elástico aqui, tá? Mas eu quis mostrar pra vocês as duas formas de se fazer, tanto utilizando rendinha, como utilizando o elástico, tá, pessoal? Agora eu vou fazer a outra perninha da nossa calcinha. Mesma forma, tá? Pegar a nossa rendinha, colocar aqui, bem na bordinha, exatamente do jeito que eu fiz na outra, eu vou estar fazendo aqui também, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ajeitar a minha agulha. E já posso estar iniciando a minha costura bem na bordinha. Lembrando sempre de não puxar esse elástico, tá? Porque daí ele não vai apertar na tua virilha e ele vai ficar meio como se fosse um babadinho aqui. Tá bom, pessoal? Ó, sem puxar, só vou repousar mesmo a minha renda elástica aqui. E lembrando também, pessoal, que tem que ser uma renda elástica, tá? Se não for uma renda elástica, não dá certo pra você colocar aqui, tá? Ela vai acabar te incomodando, te pinicando, não vai ser legal. Então, lembrando sempre de estar utilizando uma renda com uma boa quantidade aí de elastano, tá bom? Para que vocês tenham mais conforto quando vocês forem utilizar a peça de vocês. Tá bom, pessoal? Vou finalizar essa perna e já venho mostrar pra vocês o finalzinho dessa calcinha, como que vai ficar. Pronto, pessoal, vamos lá finalizar a segunda peça, segunda perninha, né? Aqui da nossa calcinha.
linhas. Eu sempre gosto de tirar essas linhas. Cortar o excesso da renda. E passar uma costura para fechar a renda e ela não ficar aberta assim. Certo, pessoal? Uma costurinha reta mesmo aqui, só para fechar. Lembrando que se vocês se sentirem mais seguras, vocês podem passar mais de uma vez a costura aqui, tá? Pronto. Olha. E a nossa calcinha ficou assim. Ó. Tá vendo a lateralzinha dela com essa renda aqui, ó? Bem bonitinha, né? Aí agora, pessoal, o que eu gosto de fazer? Aqui colocar aquele lacinho, né? Que é pra fazer o charbinho final. Eu tenho uma caixinha aqui que eu guardo um monte dessas coisinhas, tá vendo? Ó, eu tenho assim, com brilhinho, eu tenho vários tipos aqui de bichinho, de pedrinha, de unicórnio, tá? Eu vou estar utilizando esses daqui, tá vendo? É de tecido também, tá? Ó, aí eu pego uma corzinha aqui, deixa eu ver, talvez um verde água pra combinar, ou um lilás, talvez um lilás, um azul, deixa eu ver o que vocês acham. Verde água, vou colocar um verde água, tem um pouquinho verde água. Eu sou indecisa, eu vou no verde mesmo. Então, pessoal, ó, tá vendo? Isso aqui você encontra, ó, aqui na Shopee mesmo vocês encontram, tá? Essas florzinhas, elas são em tecido para aplique, tá? Só vocês procurarem como florzinha em aplique, vai estar aparecendo. Aí, eu vou colocar ela aqui no meio, tá? Vocês podem estar utilizando também, se vocês tiverem na casa de vocês, ou se vocês preferirem, sabe aquele lacinho que a gente utiliza para festa de criança? Aquele lacinho bem pequenininho, aqui eu acho que eu não vou ter um passo agora para mostrar para vocês aqui, esses lacinhos. Eu não lembro onde eu deixei o meu, eu tenho vários aqui. Deixa eu ver se eu encontro algum fácil aqui. Não tenho nem ideia de onde eles estão. Lacinhos, lacinhos. Não vou encontrar. Pra não alongar demais esse vídeo, depois eu mostro pra vocês uma outra oportunidade, tá? Mas se vocês não conseguirem encontrar isso aqui, vocês podem estar utilizando aqueles lacinhos bem pequenininhos assim, que o pessoal utiliza em festas. E aí vocês colocam aqui, tá? Vocês podem estar colocando com cola ou costurando, tá? A cola que eu uso é essa daqui, Pega Mil, cola universal para artesanato, tá bom, pessoal? Essa é a cola que eu utilizo para tecidos, e laços também de cabelo, sabe? Eu utilizo esta cola aqui. Então, vou colocar um pouquinho da cola aqui no meu lacinho. Uma gotona. Não foi nem uma gotinha. Vou dar uma espalhadinha. Tem pessoas que falam para você usar cola quente, mas se você usar cola quente, ela sai muito fácil quando você vai lavar o tecido. Então, eu prefiro usar esse tipo de cola, tá? Uma cola própria para artesanato. Tá vendo, ó?
Coloquei o lacinho ali, só pra identificar que essa é a parte da frente da calcinha, né? Como essa calcinha, ela vai ser pra criança, às vezes a criança tem um pouco de dificuldade de interpretar. Pelo menos aqui é assim, né? De interpretar qual é a parte da frente e qual é a parte de trás. Então, eu gosto de estar colocando sempre alguma coisinha. E é isso, pessoal, o resultado desta calcinha, tá? Vou mostrar outras pra vocês já já. Vou estar fazendo elas. E eu já venho mostrar pra vocês como que ficou as outras. Tá bom, pessoal? Certo? Beijos. E até a nossa próxima videoaula.